Bom, gente, bom dia. Vamos continuar aqui com o nosso aprendizado EAD do curso de informática, terceiro ano, né? Laboratório de software, professor Luiz Carlos. Agora falando sobre visibilidade em Java, certo? A gente precisa dar uma passada aqui sobre visibilidade, a gente já viu em sala, né? Inclusive, mas é interessante a gente voltar um pouco nesse conteúdo e lembrar vocês como funciona a questão de visibilidade em Java, certo? Assim como toda a linguagem Java, né? Essa questão de visibilidade em Java ela é muito autodeclarativa e estende para as outras linguagens, ok? Em teoria, a linguagem Java, ela é a mãe ou o pai, né, das linguagens de programação orientada a objeto, ok? Então, o que eu vou falar para vocês aqui se estende para as outras linguagens de programação também com uma diferença ou outra, tá certo? Então, pessoal, falando sobre public, a primeira visibilidade aí do Java, ela serve para definir acesso a métodos públicos, ok? Bom, o nosso método, quando ele é criado, ele traz por padrão aí essa visibilidade pública, tá certo? Por quê? Porque um método, ele com certeza, ele é criado para uma finalidade, né? A ação ela é criada para uma finalidade. Em algum lugar do seu projeto, você vai ter que chamar aquele método para executar alguma ação, ok? Então, os métodos, eles realmente, por padrão, são públicos, ok? Aqui tem uma informação que fala que fazem parte da interface ao objeto para quem vai chamá-lo, ok? E não usa para atributos. Bom, isso aqui, pessoal, são diretrizes, né? Você pode usar, é proibido usar para atributos? Não, não é proibido. Porém, vamos dizer assim, para programadores é vista como uma mal prática, tá certo? Então, público, pessoal, visibilidade pública, ela é exatamente para que vocês possam chamar, tá certo? Esses métodos em várias partes do seu projeto, tá certo? Então, vamos supor que na sua classe, no seu objeto que você está criando, você coloque métodos, né? Obviamente. No exemplo do carro, a gente vai criar os métodos para o carro, que são as ações: andar, parar, mover-se, questão de velocidade, né? Diminuir velocidade, passar marcha. Tudo isso são ações do carro, são métodos. E esses métodos deverão ser públicos, porque quando a gente estiver criando o carro e quando a gente estiver na classe principal, que a gente pedir para o carro andar, por exemplo, a gente vai chamar esse método. Então, o método tem que estar visível dentro do nosso projeto, tá ok? Passando para o próximo, a gente tem o private. Bom, para que serve esse private? A visibilidade private era para acesso estritamente privado ao objeto, ok? Ou seja, era para você utilizá-lo dentro da classe. Na hora de criar os seus, por exemplo, o que traz de padrão é quando a gente vai criar os nossos atributos. Quando a gente vai criar os nossos atributos, a gente utiliza o private, tá certo? Por quê? Porque geralmente essas questões de característica, elas são muito pessoais de cada objeto. Então, no meu objeto carro, eu tenho uma característica, por exemplo, placa do carro, cor do carro, e outras que não se encaixa, por exemplo, numa pessoa. Então, se no meu projeto vai trabalhar com carros e com pessoas, eu não posso deixar uma variável criada, um atributo criado como público nesse caso, porque aí daria brecha para que um usuário tivesse, por exemplo, uma placa e o usuário não tem placa, ok? Carro tem placa, o usuário não tem cor nessa perspectiva de desenvolver um sistema, ok?
é mais ou menos para isso. Então, private a gente vai utilizar dentro da classe, ou seja, você está construindo seu objeto, você usa o private para privar aquela determinada ação ou característica do seu objeto, ou seja, ela é só do seu objeto. Bom, gente, passando para o próximo, a gente tem o protected. Esse protected ou protegido é para definir acesso a métodos ou atributos que devem ficar disponíveis para quem estende a classe, acessível à subclasse. Bom, gente, aqui é muito simples. Mais à frente a gente vai estudar polimorfismo e herança, certo? Mas já dá para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que funciona o protected. Protected é como se fosse uma visibilidade que eu vou dar a um atributo ou um método, certo? Que eu precise, em algum momento, utilizá-lo em subclasses. Ou seja, se eu criar uma classe chamada pessoa e criar várias outras classes chamadas de usuário, cliente, funcionário, certo? Vocês concordam que funcionário, cliente e usuário são pessoas? Então, essas pessoas elas podem herdar da classe pai, que é a classe pessoa, características e métodos. Por exemplo, se na classe pessoa, que é a minha classe pai, eu declarar que a pessoa tem nome, sobrenome, endereço, CPF, e nos métodos eu declarar que a pessoa vai andar, que a pessoa vai comer, que a pessoa pode ver, que a pessoa pode dormir, tudo isso ela pode se estender a subclasses, não é isso? Um funcionário também não pode fazer isso, um usuário também não pode fazer isso, um cliente também não pode fazer isso, certo? Então, o protected ele é utilizado sempre nessa questão. Por enquanto a gente vai utilizar muito o público e o privado, ok? E o package, pessoal, que é pacote, ele serve para acesso público a todas as classes do pacote. Ou seja, você não vai poder restringir nada. De todas as classes que você vai ter no seu pacote, você consegue visibilidade, né? Você vai conseguir ver e chamar, ter acesso a métodos e atributos de qualquer classe, ok? Então, muito simples, pessoal. Era só isso. Na próxima aula a gente continua da onde a gente parou, no nosso desenvolvimento do sistema, né? Da nossa atividade lá no nosso Java NIDE. Beleza, gente? Abraço.